Fala pessoal, você que gosta do programa Mata Mata, né, do Flávio Conde, da Levante Investimentos, este domingo ele fez um programa um pouquinho diferente, fez analogia à nossa seleção, né, que estamos em clima de Copa do Mundo, e aí ele escolheu as 11 melhores ações, né, que formaria o time dele lá, né? E aí ele fez lá, colocou as ações que ele acha que são mais defensivas, a meio campo e a do atacante, fez uma analogia, né, para cada ação e fez uma análise fundamentalista lá das ações, colocando lá três motivos lá, né, porque ele escolheu as ações lá e ele fala um pouco lá de cada ação, tá certo? Eu vou aproveitar, né, que ele fez a recomendação lá dessa, não digo uma recomendação, né, mas que ele selecionou aí, né, essas empresas e vou fazer aqui uma análise técnica de cada um desses ativos, tá certo? Então o primeiro que ele escolheu aqui, o goleirão, foi a ITSA4. A ITSA4, a gente dando uma olhada aqui, eu gosto muito de fazer canais, né? Então ela teve essa perna de alta, depois corrigiu, voltou. Ela fez aqui, interrompeu aqui o, o topo histórico, né? Fazendo aqui meio que um topo duplo. E aí agora está fazendo uma nova correção e lateralizou um pouco aqui, né? Então esse último canal aqui, o que seria que estava valendo pra gente aqui, né? Então nesse último canal aqui, o ativo ele fez uma correção, né? E bateu aqui, né? Esse canal aqui, pessoal, na verdade ele está sendo formado agora, né? Então não é que eu ia falar que o preço bateu aqui no canal, né? Então a largura do canal ela acabou sendo formada exatamente por esse topo, né? Ele a priori tinha sido formado por esse topo aqui, ó. Mas aí como ele deu uma pequena rompida aqui no canal, né? Aí eu afastei o topo aqui para o topo desse candle aqui, né? Foi o candle de 3 pregões atrás aqui, né? E a largura, né? Eu procuro sempre um ponto, né? Mais relevante aqui, né? Um fundo. Então, a priori, o fundo era esse aqui, ó, né? Aqui invadiu um pouquinho, né? Mas a priori o fundo é esse aqui, né? O próximo fundo relevante, ó, a gente tem esse ponto aqui, né? E depois esse aqui, ó. Então eu vou colocar ele aqui e abrir aqui o ângulo, né, do canal. E eu acredito que esse canal aqui possa, né, ser respeitado aí por algum tempo, né? Então a gente vê aqui que o ITSA fez uma perna, corrigiu, e aí pode ser que ele busque, né, faça mais uma perna de correção aqui. Aí aqui, ó, ele tinha esse ponto aqui de suporte, né? Aí ele venceu, só que aqui ele demorou um pouquinho para passar, né? E agora o próximo suporte ele vem aqui mais ou menos nessa região aqui, ó, né? Então uma região bem grande aqui que ele deve encontrar resistência para queda, né? Então se ele perder esse fundo aqui, né? Eu acho que ele vem buscar aqui essas regiões aqui, ó, né? Seguindo aqui, se ele respeitar o canal, ele deve vir até aqui, né? E aí, caso aconteça o contrário, né? Ele retome aqui a subida, ele pode bater aqui, né? Então, onde que ele está aqui no ponto de resistência, ele vencendo, aí ele viria buscar de novo aqui essa região onde está esses dois topos aqui, tá certo? Aí no caso aqui, né, ele fez a seleção, são para eles ações que vão subir, né?
Então aqui o caso seria, né, você que, vamos supor que você quisesse montar essa carteira aí, então como nosso mercado está em baixa, né, seria legal ou você esperar um pouquinho comprar no rompimento aqui desse topo, né, já comprar já na subida, ou você fazendo aportes, né, comprar uma parte do que você destinou para esse ativo. Se ele continuar a cair, você compraria o restante aqui, né? Ou você poderia comprar agora uma parte e se ele subir, comprar outra parte aqui e aguardar que ele vá buscar aí a 15, 26 aqui, né? Então para Itaúsa seria mais ou menos isso daí, né? A gente vê aqui, ó, eles estão todos bem parecidos, né? Então a análise seria bem parecida para todos, tá? Mas vamos lá para Itaú, né? Itaú também, ó. Se a gente fosse traçar os canais aqui, ó, tem esse canal, subiu, corrigiu, né? Aqui deu uma lateralizada, aí ele subiu de novo e agora está fazendo essa correção mais forte, né? A mesma coisa de TSA4 aqui, ó. Ele ele tentou corrigir aqui, mas mesmo esquema, ó. A gente tinha um canal, né? Quando ele fez esse topo aqui, ó, aí eu trouxe a largura do canal para cá, né? E aqui, ó, a gente for respeitar, poderia colocar aqui assim mais ou menos. Então a gente tem essa largura aqui, né? Então aí, se o Itaú continuar caindo, eu espero que ela continue caindo até respeitar a linha de baixo aqui do canal ou esses pontos aqui, ó. Ele está num ponto, né, de bastante briga aqui, né? Um suporte aqui, ele vencendo esse suporte, o próximo suporte mais forte aqui, ele está aqui nessa região, ó, de 35,82, né, que coincidiria mais ou menos aqui com a linha de baixo aqui do canal. Tá ok? Então a mesma coisa, né, Itaú, se você vai, dependendo de quanto se destinou aí para colocar Itaú, poderia comprar um pouco agora, né, que está com um preço bom, e se continuar caindo, comprar um pouco aqui, né, de repente onde seria o próximo fundo dele, acredito que em 35,82, dividir em duas etapas, né, ou caso ele volte a subir, né, teria que comprar metade aqui e a outra metade no rompimento aqui de 40,8 aqui, mais ou menos. Tá certo? BBDC4 bem parecido os bancos aí, né? E tirar um pouco aqui dos canais aqui, os canais são antigos, né? Então a mesma coisa, né? O Bradesco ele fez essa subida, corrigiu, né? Aqui é uma região que bastante briga, né? Tem um suporte aqui. Aí ele subiu de novo, né? Fazendo aqui um topo duplo e fez a correção. Então mesma coisa, o canal aqui ele foi criado, né, agora, né? Então quando ele fez esse topo aqui, ó, a gente abriu o canal aqui e buscou um ponto mais relevante aqui, que seria um outro fundo aqui, né? Então a largura do canal ela está sendo estabelecida por eu chamo isso aqui de causa e isso aqui o efeito, tá bom? Aí, igual aos outros ativos, a mesma coisa, né? Se você for fazer aí, antes disso, a gente vê que aqui é uma região de suporte, né? Ele está brigando aqui. Se ele perder este fundo aqui, o próximo suporte está aqui nessa região, assim, ó, em 16 mais ou menos, ele tá. Ó, e aqui para trás foi mais região de suporte, né? Então, BBDC poderia fazer mais uma perna aqui, vindo buscar aqui
16, né? Então o ideal seria comprar uma parte aqui, caso ela caia, comprar essa outra parte aqui embaixo e caso ela suba, comprar outra parte aqui, né? E esperar que ela vá buscar aqui os cerca de 21, 20, que seria o próximo ponto de resistência, né? Ele teria uma resistência aqui caso ele suba, né? Teria mais um ponto de resistência aqui para cima, mais ou menos nessa região, mas ele poderia fazer uma correçãozinha e continuar subindo aqui, tá certo? BPAC 11, né? BPAC 11 ela tá um pouquinho diferente das pares dela lá, né? Mas a diferença dela também é que as outras romperam o fundo antes de fazer a correção, né? Essa daqui não, ela sentiu aqui esse ponto aqui, né? Onde que foi bastante briga no passado, né? Então esse suporte aqui ele corrigiu e aí quando ele desceu, ele já desceu rompendo aqui e agora ele está no próximo suporte, né? Então diferente das outras, ele chegou no suporte que a gente imaginava. Então o outro suporte que ele teria seria aqui mais ou menos nessa região. Vamos ver aqui para trás. Seria por aqui mesmo, né? O suporte mais próximo, caso ele continue caindo. Então, BPAC, né? BPAC eu diria que seria mais interessante aguardar um pouco e tentar comprar ela aqui embaixo mesmo, né? Não comprar agora, né? Mas caso você queira comprar agora, seria comprar uma parte agora. Caso ela continue caindo, comprar a outra parte aqui embaixo, né? E caso ela corrija, né, e volte a subir, seria aguardar ela vencer aqui essa região, né, porque aqui foi suporte, né, aí foi rompido e agora ele vai virar resistência, né? Então quando o ativo começar a subir, ele pode enfrentar dificuldade em ultrapassar essa linha, né? Porque aqui muita gente vendeu, né? E essas pessoas que venderam, eles gostariam que continuasse caindo. Então pode ser que eles continuem vendendo mais aqui para poder fazer a ação, né, cair, né? Mas caso isso aconteça e o preço suba, né? O suporte deles estão aqui, então aqui teria uma liquidez bem forte e o ativo passando por esse ponto aí, ele poderia buscar aqui tranquilamente os 67 e 68 aqui, tá? Depois disso a gente teria um ponto de resistência aqui nessa região, né? E aqui seria um ponto de resistência, aqui seria um outro ponto de resistência e depois, né, ou nessa região ou no limite aqui do canal, né? Esse canal que foi desenhado aqui. Deixa eu só deixar por aqui. Tá certo? Então para ver aqui seria isso daí. Axia 3, né? Esse ativo ele depois da privatização teve uma subida muito forte aqui e aí depois ela fez a correção e continuou aqui subindo, né? Respeitando aqui esse canal e aí começou a corrigir aqui, rompendo a, a linha de baixo aqui de tendência do canal aqui, né? Essa linha de tendência ela vem aqui desde, sei lá, julho de 2025 e ela tá numa perna bem forte, né, de queda aqui. Aqui também seria mais cautela na compra aqui, né? Os próximos pontos de resistência aqui desse ativo, né, seria aqui nessa região, né, tá bem pertinho. Então interessante seria esperar aqui um candle, né, bem comprador para poder fazer aportes aqui, né?
essa aqui eu esperaria um pouco mais. E aí você poderia, né, esperando um candle comprador aqui, fazer uma comprinha aqui mais ou menos nessa região, caso ele encontre resistência aqui, né? E caso continue caindo, ele não tem muito ponto, né? Depois viria muito aqui embaixo, né? Tá bem complicado esse ativo aqui, então eu acredito que ele vai encontrar uma baita resistência aqui e possa ficar fazer umas correçõezinhas, né? Então eu poderia estar fazendo aqui algumas comprinhas aqui nessa região e, e esperar que ela retorne para cima aí, né? Certo? Essa aqui tá mais difícil fazer uma recomendação de compra, né? Seguindo lá a avaliação fundamentalista, né, do nosso amigo Flávio Conde, acreditando, né, que a ação, né, tem bastante fundamento, né, vamos dizer assim, poderia ir comprando devagarzinho aí até fazer o aporte completo e aguardar, né, longo prazo que ela volte a subir, né? A ativo tem tudo para poder ir lá para cima, certo? Vale 3, né? Vale 3 é um ativo que ela tinha ficado aqui, ó, nessa lateralização aqui por um bom tempo, né? Ó, desde 2021 e ficava, apesar que essa lateralização aqui é bem alta, tá, pessoal? São queda de 41% e alta de 72%, né? E aí, um certo momento, ela fez uma lateralização aqui nessa região aqui de 48, né? E aí, quando ela rompeu aqui esse canalzinho, né? Ela foi embora e fez aqui uma correção aqui de 75%, né? Então é natural que a Vale ela fique agora fazendo uma lateralização, né? No caso aqui, se ela voltar para cima, a gente chama isso aqui de uma reacumulação, né? E se caso ela venha a corrigir mais, a gente chama de uma distribuição. Então aqui eu acredito que a Vale ela pode vir buscar aqui o fundo desse canal, né? Aí ela respeitaria dois canais aqui, ó, esse canal que está descendo, né? Mais esse canal que tem aqui referente a esses dois topos, né? Então Vale também seria interessante esperar um pouco aí, caso ela caia um pouco mais, vir comprar aqui nessa região de 72, 73, né? E esperar um candle, né, bem comprador aqui para poder comprar depois o candle e esperar que ela venha buscar aqui os R$ 87, tá certo? Ela tem aqui um fundo aqui também, né? É uma região de resistência, né? Onde ela pode também encontrar uma resistência aqui nessa região. Aí você, ela fazendo um candle comprador aqui bonitinho, podia comprar uma parte aqui. Caso ela continue caindo, comprar outra parte aqui, tá certo? Caso ela pare aqui, né? Você compra uma parte aqui e aí se ela voltar a subir, poderia comprar mais uma parte aqui depois, né, do rompimento desse topo, né? Apesar que está um pouco distante aqui, ó, 6% de diferença mais ou menos, mas enfim, né? Então seria interessante comprar uma parte aqui, caso ela não caia de vez, né? Ou fazer os aportes todos aqui embaixo, nessa região. E ela também não tem muito pontos de resistência aqui para baixo não, né? Teria esses mais ou menos por aqui, vamos ver aqui para trás. Seria mais ou menos por aqui a gente tem, na verdade tem ponto de resistência aqui, onde que ele já uma vez, né, encontrou resistência, né, um suportão aqui, voltou a subir. Então acredito que ele deve vir buscar e testar de novo aqui esse suporte, tá certo? Depois tem a Sabesp, né? A Sabesp também foi privatizada. Depois da privatização, né, teve uma alta aqui, né, gigantesca. Nesse último canal aqui, ela respeitou até essa região,
e aí agora ela está fazendo uma correção, né? Essa Besp tinha um ponto de resistência aqui, né? Esse suporte, e ela, né, sofreu um pouquinho aqui, mas continuou caindo, né? O próximo suporte, mais ou menos nessa região, ela está exatamente no próximo suporte, né? E aí depois o outro suporte seria aqui embaixo, né? Então essa Besp, né, dependendo do próximo candle aqui, poderia estar fazendo uma comprinha aqui nessa região aqui, ó. Deixa eu só abrir um pouco aqui o canal. Como ela fez mais um topo aqui, né, relevante em função do canal. Então aí a gente vê que já teve três candles aqui, né, bem mostrando uma exaustão na queda aí, né, e exatamente no ponto de suporte. Então poderia esperar um pouco aqui esse ativo, né, caso ele ultrapasse aqui essa região dos 28, poderia fazer uma compra ali, né, e aí caso ele continue subindo, fazer uma outra comprinha aqui no 29,50 aqui mais ou menos, né. E aí caso ele continue caindo, o próximo ponto de compra seria aqui em 24,3, tá certo? Então caso você queira comprar uma parte aqui agora, a outra parte poderia ser comprada aqui, né, caso caia, ou a outra parte seria comprada aqui caso ela volte a subir aí, tá certo? CSMG, né, é um ativo que também está passando por privatização, né, já subiu bastante, e se for, né, se for que nessa Besp, tem tudo para fazer mais uma bela perna de alta, né, então ele está aqui, né, após essa perna de alta bem forte aqui, ele está fazendo uma consolidação aqui, pode ser uma reacumulação, né, ela encontrou um suporte aqui e voltou a subir, né, teve esse candle aqui, acho que no dia da, da notícia da privatização, né, subiu aqui, ó, vamos ver, subiu 13%, né, então é até natural que ela faça essa correção aqui, então a CSG, né, poderia já estar comprando aqui uma parte, né, caso ela volte a cair, né, seria comprar uma outra parte aqui, nessa região onde que teve o suporte, e caso ele continue subindo, né, no rompimento aqui do topo histórico, né, que é 56, né, e torcer para que ela vá embora aí, né. Aí aqui, no caso, a gente tá aqui nesse ponto. Esse ponto poderia ser a gente poderia dizer apenas que a continuação aqui, né, desse canal. Então ele poderia vir aqui, encontrar resistência nesse canal e ficar aqui ainda um pouco, né, entre esses dois pontos aqui, ó, subindo, descendo, até que ele rompa para cima ou para baixo, tá? Então ficar de olho nisso daí, mas aí no caso aqui a CSMG seria comprar um pouco aqui onde ele está agora, né? Caso caia, comprar o resto aqui no fundo desse canal, ou caso suba, comprar o resto no rompimento desse topo histórico aqui, certo? CPL E3 também, né? Mais um ativo aí de sendo privatizado, né? Acho que já foi privatizado, nem lembro direito. Mas enfim, né? Vê que a gente teve aqui uma lateralização e uma bela perna de alta, né? Então aqui é natural que o ativo venha fazer, né? Assim como os outros lá, uma região de reacumulação ou distribuição, tá? Essa região aqui a gente vê que é uma região de suporte, né? Então, na verdade já encontrou uma região de suporte aqui, né? Caso ele rompa para baixo aqui, né? Já rompeu, mas ele inclusive tem um martelo aqui, né? Esse martelo aqui é um candle que indica compra, né? Então eu acredito que se
esse ativo aqui, né, ele rompendo aqui essa regiãozinha aqui, ó, ele pode confirmar esse martelo aqui, tá? E aí seria legal comprar um pouco aqui nessa região, caso ele suba, comprar o restante aqui no rompimento de esses 15,30 aqui, mais ou menos, tá? E caso ele caia, né, faz o primeiro aporte aqui e o segundo aporte aqui nessa região de 14,39, tá certo? É sempre bom estar com cautela aqui nesses ativos, porque como o mercado está caindo, né, então é bem provável que se continuar caindo, esses ativos eles todos devem cair um pouco também. A gente sabe que está saindo bastante dinheiro do nosso mercado aí, né, então esses ativos, como entrou bastante dinheiro, provavelmente nesses ativos aqui, que são os tops da nossa bolsa, né, então se os grandes investidores venderem, vai ser esses ativos que eles compraram que eles vão estar vendendo agora, tá certo? Então a gente tem aqui o penúltimo ativo aqui, é direcional, né? Direcional, um ativo que fez uma perna aqui de alta, né? Teve essa consolidaçãozinha aqui, perna de alta, consolidou, aí fez mais uma perna de alta muito grande aqui, né? Você tem ideia que subiu 145% e agora consolidou aqui, né? Então ele encontrou os vendedores, né, venderam aqui, eles encontrou um suporte aqui nessa região de fundo, né? E aí ele foi lá de novo, né? Fazendo um topo duplo, sem considerar que aqui seria, né? Que aqui ele já, como ele já veio duas, três vezes aqui, né? Então a gente poderia dizer aqui que é um topo duplo ou triplo, talvez, né? E aí corrigiu novamente e veio novamente nessa região aqui, ó, no fundo aqui do canal, uma região, né, bastante briga, né? E aí ele volta a corrigir, né? Agora fez uma correção menor e veio aqui novamente no fundo, né? A gente vindo aqui pelo canal, por esse canal aqui que está lateralizando, né? A gente tá rompendo o canal, né? Então, se confirmar o rompimento desse canal aqui, né? Você vê que ele está fazendo aqui uma distribuição, né? A gente está vendo aqui o ABV está caindo, né? Então pode ser que realmente ele venha fazer algumas correções maiores e venha aqui mais ou menos para essa região aqui, né? Acredito que seria um bom lugar para fazer uma comprinha aqui, ó, tá? E aí caso ele faça um candle forte aqui de compra, né? Poderia comprar no rompimento desse suposto candle aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o quadradinho, mas porque não tenho quadrado, não tem um quadrado aqui, ó. Né? Então se o ativo fizer aqui, ó, um bonito candle de alta, aí comprar aqui no rompimento desse candle, né? Teria que mais ou menos comprar aqui no rompimento desse candle aqui, ó, uma parte, né? E a outra parte comprar no rompimento dessa região aqui. E aí aguardar que o ativo vá embora, né? E que ele rompa aqui essa região e aí faria mais uma perna tão grande quanto essa daqui, tá certo? E aí caso esse ele rompa aqui para baixo, né? O ideal seria aguardar que o ativo encontrar mais um suporte aqui
para poder fazer uma compra mais aqui embaixo, tá certo? Seria esses mais ou menos os lugares onde que seria legal estar entrando. E por último aqui GGBR também, né? Fez aqui uma bela perna de alta, corrigiu, né? E encontrou um suporte aqui nessa região. Vamos ver o que tem nessa região aqui, ó. Uma região que teve bastante briga no passado, né? Então encontrou suporte aqui, voltou a subir. E aí tá aqui perto do topo histórico, né? Ele rompeu o topo histórico, mas não ganhou força, né, para ir lá para cima. Fez um bonito candle, tá três pregões atrás, né? Mas tá corrigindo aqui, né? Então, aqui a gente poderia estar abrindo aqui o nosso canal, né? Aqui, pessoal, que eu gosto sempre de estar pegando. Eu nem olho muito para cá, ó, tá vendo? Poderia trazer a linha e soltar aqui, né? Mas antes disso, eu gosto sempre de estar vendo onde que foi uma região onde que teve bastante briga aqui, né? Que seria, essa região seria a região, né? Mas vai ficar muito longe. Então eu acabo fazendo essa coxambrada aqui, vamos dizer, né? E então deixa o canal um pouco mais largo, né? Outra coisa que eu gosto de respeitar o canal é que ele respeite aqui, sempre tá paralela aí as médias móveis que eu traço aqui, né? Então eu tenho essa média móvel aqui de 9 e essa daqui é de 34, tá? Diário. E então GGBR, a gente tem essa região, né, onde que ele está brigando aqui. Então o ideal seria comprar, né? Comprar aqui no fundo, né? Aproveitar que ele está caindo, ele vindo aqui no fundo fazer uma compra de uma parte aqui, né? Caso ele continue caindo, o ideal seria esperar que ele viesse para essa região aqui, né? Tá muito longe, mas teria que ter paciência aqui para poder fazer uma nova compra aqui embaixo, né? Eu já estaria aí com, se já tivesse comprado aqui, já estaria aqui com um revés aqui de 20%, né? Mas enfim, levando em consideração que é um ativo que, né, uma grande empresa, tem tudo para fazer ter áreas bem mais altas aqui, né? E uma outra coisa também é que esse ativo aqui, ó, ele está consolidado, né? Se a gente tiver uma consolidação aqui bem grande aqui, ó, vamos e, né, a gente estudando Richard Wyckoff aqui, a gente pode até dizer que aqui pode ter sido um trap, né? E o ativo pode estar começando a fazer a fase E de Wyckoff, né? Então, você poderia então, né, voltando, comprar uma parte aqui, né? Aqui também é uma região de resistência, né? Mas eu acredito que se ele corrigir, ele vem buscar aqui esse fundo, compraria mais uma parte aqui, né? Esperando aqui um canal, esperando um candle comprador bem forte aqui, né? Compraria a segunda parte aqui e esperaria ele vir embora, né? Ou caso ele venha aqui e volte a subir, compraria uma parte aqui e uma parte no rompimento desse topo histórico aqui, né? Rompendo esse topo histórico, provavelmente ele vai seguir esse canal de alta aqui até sabe-se lá onde, beleza? Então é isso aí, eu não sei se o vídeo ficou meio longo, né? Mas assistam lá o mata-mata do Flávio Conde, né? Onde que ele vai estar falando lá os motivos porque ele selecionou esses 11 ativos aí. E aí essa avaliação, análise técnica aqui seria só um,
para dosar aí onde que poderia estar entrando aí em cada ativo, tá certo? Se você for montar essa carteira aqui, beleza? Então, obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, até o próximo vídeo.